Fala galera, beleza? Aqui é o Maurício. No vídeo de hoje eu venho comentar as minhas primeiras 100 operações nessa conta, beleza? Se você puder então, deixa seu like, se inscreve no canal, ative as notificações se você sempre vai lançar um novo vídeo. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão é só deixar aí nos comentários. Vamos lá galera, como vocês sabem, eu montei um setup, que é o setup QQ1, certo? E eu venho operando ele, mas eu não operei só ele, óbvio, né? Porque eu sou trader, eu sou humano, às vezes eu vejo uma oportunidade de tentar uma reversão, eu tento uma reversão. Às vezes eu entro quando eu não tenho que entrar, às vezes eu faço um monte de besteira. E a gente vai comparar como teria sido a minha performance, a real, da minha conta real, e a performance de como seria se eu, durante os dias que eu operei aqueles ativos, eu tivesse assumido todos os sinais que eu teria naquele ativo, beleza? Então a gente vai comparar o que eu fiz na minha conta real e o que teria acontecido se eu tivesse executado exclusivamente o QQ1, beleza? Então eu acho que esse é um dos pontos mais importantes para poder desenvolver um pouco de confiança na estratégia. Bom, vamos lá então. O que eu fiz aqui na conta real? Obviamente eu fiz besteira, né? Tanto vocês sabem que em algum momento eu tive um loss de R$120, um lucro de 90, etc, e vim acertando as coisas durante o caminho. Bom, o que aconteceu nesse período, ao longo de 100 operações, exatamente 100 operações, que foram do dia 15 de março até o dia 20 de abril, mais ou menos aí 20 dias de pregão, é isso? Mais ou menos isso? Um mês de pregão, mais ou menos? E aí deu essas 100 operações aí, uma média de 2 a 3 por dia, que é mais ou menos o que o gráfico de 10 minutos oferece pra gente. Eu acertei 40% das operações e obviamente eu errei 60% delas, né? O meu gráfico de patrimônio começou assim, esse daqui foi um período de queda, esse foi o dia que eu perdi R$120, esse foi o dia que eu recuperei 90 e depois vim subindo e no momento estou passando por uma correção aqui. Então assim, eu operei diversos ativos e eu vou comentar tudo isso aqui, vou rever isso daqui tudo junto com vocês para que de repente talvez alguma ideia, algum insight aqui ajude vocês a avaliar o que vocês estão fazendo, beleza? Então assim, como que eu vou fazer para avaliar o gráfico do relatório aqui das primeiras 100 operações? É bem simples. Primeiro eu olho para todas elas e aí eu vejo minha curva de capital. Então foi positivo, óbvio, o resultado está aqui. Eu fiz R$888 e eu perdi R$759. E o resultado ficou em R$129. Um mês para ganhar R$129. Por isso eu digo que não dá para você ser trader operando um lote mínimo com R$800 na conta, beleza? Obviamente eu não sou trader tempo integral, eu trabalho com outras coisas também. Mas eu trabalho de casa, então eu posso acompanhar o mercado. Então assim, vamos dar uma olhada aqui de forma geral. Resumo, então a gente já tem aqui a média, e eu tenho uma média de lucro e prejuízo de 1,29, tá? O que significa que para cada, em média, ao longo de muitas operações, teoricamente eu vou ter 1,29 de lucro toda vez que eu apertar o botão. Se eu perder R$3, R$15, R$60, em média, de qualquer forma, eu vou ter, em média, 1,29 de lucro, tá? Junta tudo, divide aí. 1,29 de lucro. A minha maior operação vencedora foi de R$64 e a maior perdedora de R$38, o que é muito bom, porque em nenhum momento eu tive um loss maior do que o meu maior gain, beleza? E a minha média de operações vencedoras está em R$22,20 e a média de operações perdedoras está em R$12,65, o que também é muito bom, que é basicamente 2 para 1, beleza? A gente tem um pouco de variação aí devido à variação do próprio preço, e como eu opero com lote mínimo, eu não tenho como manter sempre exatamente o mesmo risco. Se eu operasse, por exemplo, arriscando R$1.000 para pegar 2.000, a gente teria que ir bem mais próximo do 2 para 1 do que aqui, porque eu fico dependendo dessa oscilação. Então eu operei sempre com 100 contratos, uma vez ou outra eu botei 200 ali porque eu estava aumentando a mão ou algo do tipo. A minha maior sequência de gain foi de 7, a maior sequência de perda foi de 11. E a média de tempo das operações vencedoras é maior do que a média de tempo das operações perdedoras. E por que isso acontece? Isso é bem simples. Quando eu sou estopado muito mais rápido. Eu já sou estopado porque eu já entrei no lugar errado, o preço vai, ativa, entra, volta e me dá um stop. Então às vezes eu tomo stop que leva 2 minutos. Eu entro e volto e me dá uma estopada. E isso acontece, faz parte do mercado. O retorno sobre o meu capital inicial foi de 2,21%.
Então eu fiz R$222 em cima de tudo que eu tinha no início. Nesse período aqui. Aí você deve estar pensando, pô, 222, mas por que está 129? É porque eu também tenho operações no fracionário, de longo prazo, etc, etc. Então aqui é o resumo da minha conta total. Então vamos lá. No total de operações, tem aqui todas as operações. A gente pode ver o resultado por intervalo, tá vendo? Operações que me deram R$64 foi uma só. Algumas operações de 42, algumas operações de 40. A maioria aqui entre 30 e 20 e pouco. E algumas que foram abaixo de R$8 a R$1 de lucro. Que normalmente seriam stops, beleza? Então essas operações aqui menores, elas são stops. Porque eu não entro nesse tipo de operação que me dá um lucro menor do que a minha média de perda. Então se eu normalmente entro arriscando R$15, eu não posso entrar em operações que vão me dar menos de R$15, porque senão meu saldo vai ficar negativo. Embora eu tenha feito isso algumas vezes, mas de forma geral eu não faço. E você vai perceber que os meus stops eles são bem consistentes, tá vendo? Eu tive um stop grande de 38, um de 32 e o resto tudo abaixo de 24. O correto seria todos os meus stops serem abaixo de 20. E aqui na verdade está muito bom quando a gente para pensar nisso. Obviamente eu gostaria de ver muito mais verde na minha conta, então uma das coisas que eu já vejo logo de cara que é necessário melhorar é parar de entrar em operação, que eu já vejo que provavelmente não vai estar muito boa. O que significa isso? Quando meu setup da compra perto de uma resistência forte, quando meu setup da venda perto de um suporte forte, venda na mínima do dia, e são cenários em que você provavelmente vai tomar o stop, só que muitas vezes eu executei o setup exatamente como deveria ser executado, e outras não, beleza? Tanto que esse gain de 64 ele foi meu maior gain com o menor risco. O risco foi bem curto, o risco, se eu não me engano, foi de R$15 ou algo assim. Tá? Então foi uma operação muito boa, muito bonita, mas que não deveria, dentro do sistema não deveria acontecer. Se a gente for olhar os gráficos, a gente tem aqui, por exemplo, gráficos de operações. Você consegue ver exatamente o que a gente viu ali no meu gráfico normal, mais vermelho do que verde, mas os verdes são maiores de forma geral. E os verdes pequenininhos, como esse daqui e esse daqui, seriam stops. E o que é interessante é a gente observar por ativo. Então, na verdade, o gráfico por ativo é muito bom. Tá, a minha eficiência a gente já viu, 40-60, não importa a ordem, gráficos por ativos. Esse daqui é um dos gráficos mais importantes que a gente pode observar aqui, porque você vai ver em qual ativo você mais ganhou dinheiro, qual você mais perdeu dinheiro. E é importante que você tenha uma amostragem grande entre os outros dias que você operou. Por exemplo, o CIR 3 eu tive um loss grande, mas eu só operei ela um dia, porque operando na conta real, ele pulou minha ordem, ele voltava para poder pegar, ele se move em tiro e para, em tiro e para, então não é um ativo muito legal para operar. Então eu só operei um dia, tá? Foi um dia que me deu 60 e poucos reais de loss. Se a gente tirasse ele, seria um dia muito bonito, né? Porque seria uma curva muito bonita. Bom, vamos lá. BBDC4 me deu um pouco de lucro, TRPL4 me deu prejuízo, BBS3 me deu prejuízo, Itaúsa me deu prejuízo e CIR3 me deu prejuízo. É muito importante lembrar que BBS3 eu entrei em 3 dias que eu fiz as operações foram laterais. Em CIR3 foi um dia muito ruim de violinada, tem ele no vídeo aí. Itaúsa foi antes de eu começar a gravar os vídeos, mas também foram dias laterais, foram 2 dias laterais em sequência depois de alguns dias de alta. E o ativo que mais me deu dinheiro foi a HGTX, depois foi Klabin e a QTL. Você já viu que eu gravei muito vídeo com a QTL, com a Klabin na verdade, e alguns deles com a HGTX, então são mais comuns. E depois desses dois, Brasil Foods, logo eu deveria prestar um pouco mais de atenção nesses ativos. Klabin agora está com uma liquidez bem baixa, então de repente eu vou ter que trocar ela por outro, mas esses daqui são os ativos que eu normalmente opero. E esquece esse mini índice aqui, beleza? Isso aqui foi acidente. Então, principalmente você que faz parte das pessoas que estão curiosas para poder saber quais ativos eu opero, de forma geral, eu opero esses que você está vendo aqui. QTL, HGTX, Brasil Foods, Klabin, Cirela, Smiles. São os que eu mais opero, beleza? Os outros aqui eu operei um dia ou outro e acabei parando e foquei mais nos outros. E além disso, a gente tem por período. Então, de forma geral, eu ganhei mais dinheiro de manhã e de tarde eu perdi. Eu ganhei de manhã e perdi de tarde. Olha que interessante, é o que todo mundo fala. E por categoria, né, no fracionário eu tive uma parte de lucro aqui.
uma outra parte de lucro nas ações, e isso daqui provavelmente, eu nem sei o que é para ser muito sincero, mas deve ser dividendo ou algo do tipo, beleza? Então com isso aqui, vamos colocar aqui no completo, vamos colocar no resumo que a gente vê esses dados aqui e vamos comparar com como o QQ1 teria performado, porque eu confesso que quando eu fui fazer isso aqui eu fiquei extremamente curioso para saber. E aí nós temos aqui então a planilha. Lembre desses valores, o meu resultado líquido foi de R$ 129 e a minha taxa de acerto foi de 40%. Bom, vamos colocar isso aqui do lado e vamos trazer a planilha com a revisão. E isso aqui é um ponto muito importante, faça isso. Galera, faz isso, é muito importante. Porque você vai comparar o que você deveria ter feito com o que você fez e você vai descobrir se você leu o mercado melhor e teve um resultado melhor, ou se você leu o mercado e fez escolhas que não deveria ter feito. Então, BBAS3, isso daqui acabou sendo copiado para todos os ativos, mas em BBAS3 que foi isso daqui. Os 3 dias que eu operei o ativo foram 3 dias laterais. E aí eu perdi R$3 nessas operações aqui, beleza? Foram 3 dias, dia 23, 27 e 30, e aí foi esse daqui o resultado. Brasil Foods na verdade foi maravilhosa. Esse daqui são os dias, tá vendo? Eu operei Brasil Foods em abril, dia 1º, 3, 6, 9, 13 e 17, está separado aqui na planilha. E ela me daria um retorno de R$300 com uma taxa de acerto de 55%. Aqui foi de 40%, mas foi um dia ruim, aqui foi 55%. O payoff ficou em 2,65, o que é muito bom. E o mais interessante eu separei, se eu tivesse feito 2 operações por dia, só as 2 primeiras, eu teria feito R$132. E se eu tivesse feito as 3 operações do dia, seriam R$198 nesse mesmo período, beleza? Então você trabalharia aí basicamente só no turno da manhã, ignorando os sinais dados durante a tarde. A média, isso aqui foi um dado muito interessante que eu comecei a colocar também, que foi em média eu arrisquei R$75 e em média eu ganhei R$160. Então foi com uma taxa de risco retorno de 2:1, o que deu um resultado muito bom ao longo de 27 operações nesses dias, beleza? Assumindo todos os sinais até antes das 4 horas da tarde. Eu operei também Cyrela, dia 27, 30, 13, 15 e 16, e Cyrela não foi tão legal assim. Se eu tivesse feito o QQ1 apenas, ele teria uma taxa de acerto de 35,29%. Lembrando que isso não é culpa do setup. Eu operei ele em alguns dias e não em todos os dias, beleza? Então isso daqui é uma coisa para se considerar. E aí você provavelmente vai concordar comigo quando chegar mais para frente, que a taxa de acerto não diz nada, como eu venho dizendo em todos os vídeos. Por exemplo, o HGTX eu tive 52% de taxa de acerto e a rentabilidade de R$95. Depois, uma taxa de acerto de R$38 em GGBR, que foram poucas operações também, e o lucro de R$7. Vocês podem sempre ver aqui conforme eu estou passando o vídeo, tá vendo? Então a média de risco aqui foi maior para um retorno menor. E em termos de operações, se eu tivesse feito 3 operações no dia eu teria mais lucro, 2 eu teria R$1. E aqui, assumindo todos os sinais, seria um prejuízo. GGBR foi uma das que me deu um resultado melhor ali. Bom, EQTL3, eu operei aqui EQTL3 nos dias 27, 2, 13, 14 e 15. E com uma taxa de acerto de 47%, seria feito R$96 nesse dia. Operando os 2 primeiros sinais 47 e operando os 3 primeiros sinais de R$9. Por quê? Porque às vezes acontece de você ter 3 sinais ruins e os sinais bons virem na parte da tarde. E isso vai acontecer de fato, beleza? Em Itaúsa, então, operei só por 2 dias, 26 e 27, foram dias muito ruins. O resultado teria sido menos de R$29, com uma taxa de acerto de 28%. A Klabin me deu uma taxa de acerto de 46%, que seria nesses dias, e me daria R$100 de lucro. Mesmo errando mais de 50% das vezes, ainda dá lucro. Depois eu vou comentar sobre essa taxa de acerto, que é extremamente importante que você entenda isso. Em Sambi 11, eu teria 33% de acerto e teria um prejuízo de R$37, beleza? TRPL4, então, 57% de acerto, muito bonito. Porém, a amostragem é muito pequena, porque foram só 2 dias. Ou seja, você precisa testar o sistema em um papel durante mais períodos, porque 57% de taxa de acerto, se fosse a média desse papel, eu operaria ele para o resto da minha vida, porque o risco-retorno é 2:1, e aí seria maravilhoso. Então as 2 primeiras operações dariam R$58, as 3 primeiras R$65, e o resultado seria bom também.
O lucro seria de R$ 58,00 em Smiles operando 3 dias, nas duas primeiras operações 33, nas três primeiras 39, payoff de 1,79%, e nessa daria de fato 50% de chance de taxa de acerto. A média de risco e a média de objetivo ficaram bem próximas de 2 para 1, tranquilo? Em média eles vão ficar parecendo que são 1 para 1,8, sabe? Não de 1 para 2, mas de 1 para 1,8, que é mais ou menos o que acontece. Em CIR 3, eu basicamente só operei um dia e o resultado teria sido menos 26. Nesse dia eu operei com menos 62, porque eu não operei todos os sinais, eu acabei não entrando nos sinais que recuperariam o prejuízo. Os Minas, eu operei apenas um dia e eu teria um prejuízo de R$14. E foi isso. Esses foram os ativos em que eu operei e de fato fiz o backtest. E aí o mais interessante, na verdade, acontece aqui em cima, que eu operei um total de 13 ativos e daria 186 operações. O total disso seria R$600, R$599 de lucro. Enquanto eu gostaria muito de te lembrar, com muita ênfase, que na minha conta real eu tive R$129 com 40% de acerto. E aqui, novamente, eu teria então R$599 com 41% de taxa de acerto, juntando todos esses ativos. Beleza? Então, assim, é extremamente importante que a gente siga o sistema e tenha confiança no sistema. Esse mês ele foi atípico. Esse sistema ele tem uma taxa média aí de 40 e pouco a 50 e poucos por cento, em média 50%. Às vezes ele vai dar 41, 46, às vezes vai dar 55, 57. Então isso vai acontecer algumas vezes. E aí, o ativo que eu tive a menor taxa de acerto foi o Minas, e o pior resultado financeiro foi Itaúsa. A maior taxa de acerto e o melhor resultado financeiro foi Brasil Foods. Logo, eu deveria focar um pouco mais em Brasil Foods, porque eu estou comparando ele com outros ativos que eu também tive um resultado bom, como Klabin, por exemplo. Tá? Então essa comparação é muito importante, porque isso daqui é o QQ1 na veia. Duas médias, a média está ali exatamente como está o setup, você executa, entra, sai, entra, sai, entra, sai. Uma operação por vez, entrou em uma, você não pode entrar em mais nenhuma, e o resultado teria sido esse: 186 operações e um resultado de R$600. Se a gente dividir isso daqui para tentar 100 operações aqui mais ou menos, seria dividido por 2, né, ainda seriam 93 operações aqui, e o resultado financeiro, vamos colocar aí matematicamente metade, também seria mais ou menos R$300, né, de lucro, 299,50, por assim dizer, e foi maior do que os meus 129, tá? Logo, o QQ1 foi mais lucrativo do que o que eu fiz na minha conta de fato. Então eu deveria prestar um pouco mais atenção e seguir o setup que eu criei e que eu deveria estar seguindo, certo? Então, assim, isso é uma coisa muito importante que vocês deveriam fazer, e eu tenho certeza que isso aqui já me ajudou muito para poder comparar com como o sistema performou, como eu performei e o que aconteceria se eu tivesse executado só ele, beleza? E vocês viram aqui que eu tive operações muito boas, em que na conta real que deram 40 e pouco, 60 e pouco, basicamente operações contra a tendência e coisas do tipo. E eu fiz questão de replicar nesse backtest, por exemplo, em BBAS, eu não respeitei o gerenciamento de risco naquele dia. Então, quando eu fiz o backtest, eu não respeitei também, porque eu tinha que reproduzir o comportamento que eu tive naquele dia. Em alguns outros ativos, vocês vão ver, por exemplo, aqui em, deixa eu ver, GGBR, QTL, HGTX. Pronto. HGTX, nos dias que eu não respeitei, eu simplesmente não respeitei, e nos outros eu comecei a respeitar de novo qual era o meu comportamento daquele dia, beleza? Porque eu queria saber exatamente o que teria acontecido se eu tivesse executado o meu setup com o comportamento que eu estava tendo naquele período. Sambi 11 também foi zoado. Klabin, por exemplo, aqui. Vocês vão ver que na Klabin eu nunca tive um lucro maior do que 40 e eu nunca tive um prejuízo maior do que 25. Vamos lá. Porque 25 é o limite do limite do limite. Beleza? Então isso aqui foi mega importante também, porque não é só o sistema, também é o gerenciamento de risco. Tranquilo? Bom, galera, eu acho que isso aqui é o que eu queria mostrar para vocês. Isso aqui foi um estudo que eu fiz que foi
extremamente útil para mim, porque apesar de eu ainda ter ficado positivo, mesmo errando muito, meu resultado seria melhor se eu simplesmente tivesse seguido o sistema que tem uma expectativa matemática positiva. E se você ainda não conhece o QQ1, vê aí no canal, é o único setup que você precisa para operar na direção da tendência, tá? E tá vindo um vídeo aí que eu tô fazendo, que é sobre quando o QQ1 não funciona, beleza? Porque eu já operei ele aqui diversas vezes, conta real, conta demo, já operei ele no mercado futuro, já operei no mercado, não no nosso futuro, lá no S&P, eu operei ele no Forex, eu operei ele nas ações americanas para poder ter uma noção de como ele funciona, e eu comecei a entender melhor quando o QQ1 não funciona, e eu vou trazer para vocês, beleza? Então se você puder, deixe seu like, isso me ajuda muito, muitíssimo obrigado por vocês estarem aqui. Se inscreve aí no canal, ativa as notificações se você quiser saber quando eu lançar um novo vídeo. Me diz se esse vídeo te ajudou de alguma forma. Me diz, por favor, se esse conteúdo dos vídeos de forma geral que eu estou trazendo estão te ajudando, porque para mim é muito importante saber, beleza? Eu gravo esses vídeos mais pra gente se comunicar e montar uma comunidade de pessoas que possam falar, aprender juntos, do que pra mim mesmo. Né? Porque pra mim era só fazer aqui na planilha, e aí é legal ter vocês aqui para compartilhar e trocar essas ideias, então muitíssimo obrigado por estarem aqui. E é isso aí, qualquer dúvida, crítica ou sugestão é só você deixar nos comentários, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!